Então, pessoal, boa tarde, tudo bem? Então vamos lá, desculpem a demora, eu estava aqui dentro do campo, né? Eu não sei o que aconteceu. A gente acabou saltando antes e indo a pé, atrás do CCMR. Enfim, hoje eu queria também dar as boas-vindas ao professor Frank Belemano, que está aqui, que é professor da Universidade Federal de Pernambuco, da UFPE, está fazendo uma visita aqui ao nosso programa e hoje veio conhecer a nossa aula da disciplina de análise. Né? A gente está tentando fazer um trabalho de colaboração sobre decolonialidade, educação matemática, e é isso. E aqui, Frank, a turma de mestrado, doutorado, disciplina de análise, e tem alguns alunos de graduação ali que puxam também. Uma turma bem cheia. Então vamos lá, pessoal, continuar. Então, como eu falei ontem, hoje a gente vai começar a falar sobre séries numéricas. Queria já ter começado isso para hoje a gente ficar brincando de escrever pi em outra na parte 7, mas não deu. Mas vamos ver se a gente começa isso hoje ainda, escrevendo números reais em outras bases, beleza? Mas antes disso a gente precisa fazer uma fundamentação sobre séries. Tranquilo? Quem lembra de já ter estudado isso? Oi? Quem mais? Vocês sabem tudo sobre isso? Tá. Beleza. Bom, então, a palavra série, né, em geral se refere, a gente pode falar informalmente, que uma série é uma soma infinita. Beleza, pessoal? É assim, normalmente, que a ideia de série é apresentada. Todo mundo lembra disso? Sim? Tá. Só que ainda tem uma questão bem importante, né, que a gente não pode pensar, e daqui a pouco eu vou dar um exemplo para ilustrar isso. A gente não pode pensar numa soma infinita da mesma maneira que a gente pensa numa soma finita. Quer dizer, a palavra soma, quando a gente fala que uma série de números reais é uma soma infinita, a palavra soma tem outro significado. Não é uma soma no sentido aritmético assim, da palavra, não é uma soma no sentido algébrico, porque isso não faria sentido, beleza? Então a gente já vai falar sobre isso. Então, para entender em que sentido a gente está usando a palavra soma, é importante pensar que uma série é uma sequência. Beleza? Tranquilo? Por quê? Porque a gente vai pensar na soma de uma série, como eu disse, não como uma soma no sentido algébrico, mas como o limite de uma sequência. Beleza? Certo? Então, como é que é isso? Já a gente vai ver alguns exemplos. Mas como é que é isso? Como vocês estão vendo ali na projeção, a gente tem xn, uma sequência de números reais, beleza, pessoal? Certo? E a gente vai definir, a partir dessa sequência, a gente vai definir uma outra sequência cujos termos são a soma desses caras aqui, beleza? Tranquilo? Então, como está escrito ali, essa aqui é a série gerada pela sequência xn, tá beleza? Certo? Então, nesse caso, esse xn aqui é chamado o termo geral da série. E a série e os valores da série, né, são chamados somas parciais de xn. Tá de boa? Tranquilo? Tá? Então, qual é
uma série com a qual vocês são familiares para a gente exemplificar com isso. Pode ser, mas tem um sobre N. Pode ser um sobre N. Qual é uma que a gente estuda no ensino médio? Pode ser um sobre N. Hã? Pode ser 2N. A que a gente estuda 2N é uma PA, né? Mas que a gente estuda no ensino médio são PAs e PGs. Beleza? Tranquilo? Mas vamos pegar esse exemplo de xn, xn igual a 1 sobre n mesmo, que a gente já vai trabalhar com ela daqui a pouco, beleza? Tranquilo? Essa não é estudada no ensino médio, mas eu não vejo razão para isso, eu acho que poderia ser, né? Não a série, a sequência, beleza? Então, os termos dessa série, dessa sequência, são esses aqui. Beleza, pessoal? Tá? Aí quais são os termos correspondentes da série? S1 é a soma de um termo só, é só 1. S2 vai ser quanto? 3 meios, certo? Tranquilo? S3 vai ser quanto? Quanto dá isso aqui? 5 terços. Eu não sei, eu não posso. Dá isso mesmo? Tá. Aí sim. Tá. E assim por diante, beleza? Então eu estou colocando só esse exemplo numérico para ilustrar que a gente vai pensar numa série como uma sequência. Tá tranquilo, pessoal? Certo? E quando a gente vai falar, eu acho que aqui no próximo slide vai aparecer isso. Pronto. Tá aí. E quando esses valores aqui convergirem para alguma coisa, esse limite é que a gente chama de soma da série. Tranquilo? Estou falando isso, como eu disse, para destacar que a soma da série é um limite, não é uma soma no sentido algébrico. Tá de boa? Certo? Então a gente tem uma sequência e a gente gera uma outra sequência com a soma dos termos da primeira. Tá de boa? Certo? No caso desse exemplo aqui, esse xn tende a quanto? Professor, só corrigir aqui, não dá 5 terços não. Dá quanto? 11,6. Tá. 12,6? 11. Ah, bom. Tá. Bom. Tá de recuperação. Hã? Tá de recuperação. Mas eu também estou, eu não sei se Bom, olha só. Então, esse xn aqui tende a quanto? 0. E isso aqui tende a quanto, vocês acham? Alguém quer escutar? Alguém sabe? Alguém quer escutar? 2. Não vou. Pedro? 2. Tem alguém dá mais? Por que vocês acham que é 2? Porque eu lembrei de cálculo 2. Tá. Mais alguém? Pode tentando argumentar com a ideia dele de 2. Não, porque A gente está tendo uma divisão já dá 2 em números pequenos, né? O maior número que a gente tem. mais um vai ser 2. Você tirar um. Assim, eu lembro de soma de rede infinita. Tá. Mas dá forma. Então já vamos voltar a falar sobre isso. Então, nesse caso aí eu não vou dar spoiler, tá? Vamos já voltar a essa pergunta. Eu sei que a partir do Dois. meio converge para. Eu sei que a partir do meio converge para 1, não é isso? Meio mais isso, mais. Então, meio mais um terço, mais um quarto. Converge Quer pra dizer, 1. daqui pra frente converte para 1, então isso aqui converte para 2, né? Você está somando 1 no começo. Da P de infinito para meio, o meio mais um quarto mais um oitavo, isso já vai dar 1. Isso. Aí você já tem como ali para dar 2, ainda vai ter os quebrados, um terço, mas ainda vai dar mais do que 2. Perfeito, muito bom essa observação.
Aí você pode abrir com outra soma. Ótimo, todo mundo entendeu o que ele falou? Então, reparem só. Bom, primeiro, recapitulando, eu acho que 2 é um bom chute inicial para isso aí, beleza? Por quê? Porque a gente começa com 1 e depois vai somando termos cada vez menores, 1/2, 1/3, tarará. Só que observem o seguinte, isso aí não é uma PG, todo mundo está ligado nisso? Certo? E aí o que o Lucas está falando é o seguinte, a gente tem a PG, aquela PG assim, que é muito estudada na educação básica, que é 1 mais meio, mais 1/4, mais 1/8. Essa a gente sabe que converte para 2, todo mundo concorda? Acho que eu confundi. Beleza? Então acho que eu confundi. Não, todo mundo concorda que essa converte para 2? Tranquilo? A gente tem aquela fórmula de soma de uma PG, que a gente vai, inclusive, deduzir ela daqui a pouco. Beleza, pessoal? 1 mais meio, mais 1/4, tarará, converte para 2. Isso. Então, essa aí, segundo o argumento do Lucas, vai ter que tender para alguma coisa maior do que 2. Porque essa aí tem todos os termos dessa PG e mais alguns. Tá? Porque ela tem 1 mais 1/2, mais 1/4, mas aí tem 1/3. Entre 1/4 e 1/8 tem 1/5, 1/6, 1/7. Beleza? Então, essa aí vai ter que tender para algo que é maior do que 2. Tranquilo? Mas eu vou manter o suspense, tá? Beleza? A gente vai voltar a isso daqui a pouco. Mas todo mundo entendeu o argumento do Lucas, que é muito bom. Sai de boa isso? Tá? Bom. E aí, mais algum comentário sobre isso? Tranquilo? Então vamos ver quanto é. Alguém quer chutar outro valor para esse limite? Das 10, 80, tipo, ele para 1/3, mais um nono, mais. Isso. Para ir para uma vez de 1/3, né? Essas. Só que daria para tirar com duas, o trilho. E daí é uma coisa bem grande, né? Isso. Dá para separar em vários PGs, né? Vários PGs de relação ao ser humano sobre isso. Exatamente. Então, fazendo esse raciocínio aí, dá para intuir que, na verdade, vai tender para alguma coisa bem maior do que 2. Tranquilo? Porque eu posso fazer 1/3 mais um novo, que é outro PG. Tranquilo? Ainda vai ter coisas ali. Quadrado Certo? Quer dizer, a gente pode decompor isso aí em vários PGs. Tá? Então, com esse argumento, não, deve ser algo bem maior do que 2. Tá de boa? Certo? Mas já vamos voltar a discutir isso. Alguém tem algum outro chute? Eu não vou falar a resposta agora, tá? Alguém tem algum outro chute? Não. Mas todo mundo entendeu o argumento? Que é algo bem maior do que 2. Tá? Então vamos lá. Já a gente vai voltar a isso. Tá? Então, por enquanto, só algumas observações sobre notação. A gente chama... Então, como eu disse, a gente vai tratar aquilo que a gente chama a palavra soma da série, é uma palavra que é dada para o limite disso aqui. Beleza? Tá tranquilo? Certo? Então, esse limite que ali eu chamei de A tá de boa isso, pessoal? Certo? A gente chama de soma da série e a gente usa essa notação aqui. Tá tranquilo? Tá? Então, essa notação aqui, eu estou destacando isso para dizer que essa notação aí é uma notação de somatório, é a mesma notação que a gente usa para falar de uma soma algébrica, mas ela não é uma soma algébrica, é o resultado de um limite. Tá beleza? Certo? Aqui, isso que está aqui, ó, que é a chamada soma parcial, é uma soma algébrica, é uma soma finita. Tá de boa? Certo? Agora aqui não.
Isso aqui não é uma soma algébrica, isso aqui é um resultado. A gente tem que pensar nisso como resultado do limite. Tranquilo? Beleza? E eu já vou dar um exemplo para justificar por que eu estou enfatizando tanto isso. Por que a gente não pode pensar nisso como uma soma algébrica. Beleza? Porque uma soma infinita não se comporta da mesma maneira que uma soma finita aritmeticamente. Beleza, pessoal? Tá, já vamos chegar num exemplo que mostra isso, tá? Tá, depois eu volto a falar desses abusos de notação aí. Bom, isso aí é uma coisa que a gente já falou, tá? Vou colocar esse slide aí. Mas a gente já falou sobre isso. A gente já falou que quando a gente define formalmente soma, tá beleza? Quando a gente falou dessas definições de anel, corpo, etc. Quando a gente define formalmente soma é uma operação binária, tá certo? Tranquilo? Ela é definida daquela forma ali. Uma soma de números reais é uma operação de R cartesiano R, pega um par de números reais e associa um número real, tá certo? Beleza, pessoal? Tá? E a gente sabe que a gente pode estender isso para uma quantidade qualquer de parcelas graças à propriedade de associatividade. Então a gente pode escrever 2 mais 3 mais 4, por exemplo, dessa maneira, porque a gente sabe que a soma é associativa. Sem a propriedade de associatividade, a gente não poderia escrever isso. Porque se a gente tivesse numa estrutura algébrica onde as operações não são associativas, isso aqui poderia dar um resultado e isso aqui poderia dar um resultado diferente. Então a gente não pode, caso não valesse a associatividade, a gente não poderia dispensar o uso dos parênteses. Beleza? Mas como nos conjuntos numéricos tudo é associativo, pelo menos até os complexos, então tá de boa isso aí. Beleza? Certo? Então a gente pode, com isso, escrever uma soma de n parcelas sem parênteses. Beleza? Por causa do comportamento aritmético da operação de soma. Tá de boa? Mas será que a gente pode generalizar isso para uma quantidade infinita de parcelas? Beleza? Certo? Eu vou dar um exemplo para vocês que ilustre que eu não posso. Porque se eu tiver uma quantidade infinita de parcelas, eu não consigo definir uma operação de soma que se comporte obedecendo as mesmas propriedades aritméticas da soma finita. Tá beleza? Certo, pessoal? Tá? Posso apagar isso aqui? E esse exemplo que é um exemplo bem batido, eu diria. É esse aqui. Se eu pegar essa sequência, xn igual a menos 1 elevado a n, beleza? Tranquilo? E definir a série gerada por essa sequência. Então eu vou ter Sn igual ao somatório em K, variando de 1 até n, de menos 1 elevado a n, beleza? Então que soma é essa? Eu começo com menos 1 e depois 1, menos 1, mais 1, etc. Beleza? Então, se eu pensar nisso como uma soma infinita, quanto dá esse resultado? 0. Hã? Infinito daria 0. Depende. Infinito daria 0 sempre. Depende de onde terminar também. Isso, depende de onde terminar. Tranquilo? Então, se eu pensar numa soma de infinitas parcelas, Não tem como saber. beleza? Tranquilo? Entre menos 1
0, menos 1. É. Isso, mas se eu pensasse numa soma de infinitas parcelas, isso poderia me dar essa enganação que esse resultado no infinito seria 0. Tranquilo? Beleza? Mas justamente por isso que eu não posso pensar nisso como uma soma no infinito, soma até infinito como uma soma algébrica. Beleza? Porque como o Romulo mesmo falou, se eu olhar para a soma finita, quanto dá o resultado dessa soma? Dá 0 necessariamente? Não. Não, depende de qual é o último termo. Então, quanto vai dar isso aqui? Se o último termo for um número par, quanto dá essa soma? 0. E se o último termo for um número ímpar, quanto dá essa soma? Menos 1. Isso para a soma finita. Então, o resultado da soma finita depende do último termo. Agora, uma soma infinita tem último termo? Não. Não existe o último. Então, isso aqui não converge, tá? Então, por isso que eu preciso, né, se eu olhar isso como uma soma algébrica, isso não faz sentido. Então, por isso que uma maneira de dar um novo sentido a isso, que é um sentido analítico e não aritmético, é olhar para isso como o resultado de um limite. Então, se eu olhar para isso aqui como um limite, eu vou olhar para isso aqui como uma sequência. Quem é essa sequência? Ela vale 0 se n é par e menos 1 se n é ímpar. Beleza? Então, o que acontece com isso aqui? Esse Sn diverge. Tá legal? Beleza, pessoal? Fez sentido? Tranquilo? Não existe essa soma. Tá certo? E agora, todo mundo está de boa com isso? Esse argumento é suficiente para convencer vocês, tá? Agora, eu vou tentar dar um argumento mais forte, tranquilo? Para mostrar por que não dá mesmo para pensar nisso aritmeticamente, tranquilo? Se diverge, a gente teoricamente não está num padrão. A gente não consegue determinar. Não, ele não se aproxima de nada. A gente não consegue determinar nada. Existe algum. Não, ele pode ter um padrão, mas a questão é que não se. Tem ele, né? A gente não consegue mensurar ele justamente. Ele não se aproxima de nada quando ele tem definido, entendeu? Aí a pergunta: tem algum âmbito da matemática, por exemplo, tipo a física, tem a metafísica. A gente tem um campo que estuda assim, um cálculo, aí tem outro sentido de convergência também, mas no sentido de convergência que a gente está falando, e aí tem outras convergências que são muito loucas, tá? Mas no sentido de convergência que a gente está falando, que é aquele ficar arbitrariamente próximo de um valor, isso não converge, entendeu? Beleza? Agora, se a gente for para matemática mais avançada, tem convergência fraca, tem convergência na média, tem outros tipos de convergência. Mas naquele sentido que a gente está falando, que é se ficar arbitrariamente próximo de um valor real, isso aí não converge. Tá certo, pessoal? Beleza? Tranquilo? Bom, agora eu queria dar um outro argumento, como eu disse, mais forte, que já vai aparecer nesse PowerPoint aí, de por que... Eu não lembro. De por que eu não posso pensar nisso aritmeticamente? Porque olha só, olhando para a soma finita, o que determina se esse resultado é 0 ou 1? O que determina é se entre as parcelas tem mais parcelas que valem 0 ou mais parcelas que valem... Tem mais parcelas que valem 1 ou mais parcelas que valem menos 1. Ou se tem uma quantidade igual de parcelas. Se tiver uma quantidade igual de parcelas valendo 1 e menos 1, o resultado final da soma vai ser 0. Quando tiver uma quantidade maior de parcelas valendo menos 1, o resultado final da soma é menos 1.
Tá beleza? E se tivesse, né, não vai acontecer da maneira que eu defini, não vai acontecer. Mas se tivesse uma quantidade maior de parcelas valendo 1, o resultado da soma seria 1. Tá de boa isso? Certo? Rapidinho, Diego. Só que, quando eu passo por uma quantidade, isso eu estou falando de uma quantidade finita de parcelas. Tá beleza? Certo? Só que quando eu passo por uma quantidade infinita de parcelas, a palavra quantidade não se comporta da mesma maneira que as quantidades finitas. Então, quando eu tenho uma quantidade infinita de parcelas, como é que eu respondo a pergunta? Aqui tem mais parcelas valendo 1 ou mais parcelas valendo menos 1? Né? Na verdade, tem uma objeção entre essas quantidades, porque as parcelas ímpares valem menos 1 e as parcelas pares valem 1. Só que quando eu falo de uma quantidade infinita, esses dois conjuntos podem estar em bijeção, mas um conjunto pode ter uma bijeção com um subconjunto de si próprio também. Beleza? Então isso vai causar o que a gente chama às vezes de paradoxos. Beleza, pessoal? Diego? É que eu pensei ali, o índice, quando ele é par, a gente vai formando par de opostos, né? Aí, quando o índice é ímpar, sempre sobra um menos 1. Isso, exatamente. Isso. Então, mas isso para quantidade... Sim. Por uma quantidade finita. Mas quando a gente passa por uma quantidade infinita, a ideia de quantidade se comporta de uma maneira diferente. Por pelo N, o N pertence aos naturais, essas quantidades são numeráveis. Né? São enumeráveis, exatamente. Mas uma quantidade enumerável pode ter uma objeção com um subconjunto dela própria. E é aquilo que a gente já viu bastante, tá de boa? Certo? Tranquilo? Tá? Bom, então, eu vou, para mostrar que isso seria um absurdo mesmo, a gente somar isso da mesma maneira que a gente soma coisas finitas, eu vou propor uma reordenação disso aqui. Tá beleza, pessoal? Tá? Posso apagar tudo? Tá, isso aí que é o que está escrito aqui já no quadro, beleza? Então, a sequência das somas parciais que eu estou trabalhando é esse xn, que está oscilando entre menos 1 e 1. Tá legal? Certo? Aí a sequência das somas parciais está oscilando entre menos 1 e 0. Tá de boa que é isso aqui. Então, isso aqui é esse negócio aqui. Então, está escrito aí, está igualzinho que está no quadro, beleza? Certo? Agora eu vou propor uma reordenação disso. Pode apagar, Natália? Então, a gente já viu que isso aqui, que é o que está escrito ali, diverge. Todo mundo está convencido? Agora eu vou propor uma reordenação, que é assim, ó, eu vou passar vou começar somando esse mais 1, depois eu vou somar outro mais 1, depois eu vou somar o menos 1, beleza? Tranquilo? Vou até escrever mais termos aqui. Beleza, pessoal? Tá legal? Aí depois eu vou somar o próximo mais 1 aqui, e vou somar o próximo mais 1 aqui, e vou somar um menos 1. Tranquilo? Certo? Então, reparem o seguinte, existe uma bijeção. Se eu fizer a seguinte pergunta, como é que eu estou reordenando isso aqui? Eu acho que isso vai aparecer aí. Isso aí. Calma. Não que eu estou dando spoiler. Olha só. Eu fiz uma reordenação aqui, beleza? Tá?
Então eu posso perguntar para vocês o seguinte: onde é que tem mais parcelas que valem mais 1? Nessa de cima ou nessa de baixo? Não, tem a mesma quantidade. Porque todos os dois são enumeráveis. Exatamente. Beleza? Tranquilo? Eu estou fazendo essas setinhas aí, não sei se ficou confuso, mas essas setinhas está dando para entender o que eu quero dizer. Beleza? Certo? Então, como essas são quantidades infinitas, existe a mesma quantidade de parcelas valendo mais 1 em cima e embaixo. Porque eu posso fazer uma ligação 1 a 1 entre elas. Todo mundo está convencido disso? Certo? Qual é o conjunto onde das parcelas que valem 1 na série de cima? São os números pares, concorda? Beleza? E na série de baixo é quem? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Tranquilo? Então eu vou colocando dois números pulando 1, certo? A subsequência bastava botar um 2 ali nos 40. Como assim? Bastava botar menos 1 elevado a 2k. Que aí seria uma subsequência da... mas aí vai dar constante igual a 1. Na verdade, o que eu estou fazendo aqui não é uma subsequência, é uma reordenação. Entendeu? Mas eu estou querendo chamar a atenção para vocês que essa que está aparecendo embaixo é uma reordenação do que está aparecendo em cima. Beleza? Tranquilo? Porque a quantidade de parcelas que valem 1 aqui é a mesma quantidade de parcelas que valem 1 aqui. Beleza? Porque ambas são uma quantidade enumerável de parcelas. Eu posso fazer uma bijeção entre elas. Tá beleza? Certo, pessoal? Alguém não está convencido disso ainda? Tá de boa? E se eu perguntar assim, onde é que tem mais parcelas valendo menos 1? Na de cima ou na de baixo? Mesma coisa, a quantidade é igual, porque eu posso fazer uma bijeção das parcelas que valem menos 1 aqui e das parcelas que valem menos 1 aqui. Está todo mundo convencido? Então, essa que está embaixo é uma reordenação da que está em cima. Tá beleza? Certo? Agora, vocês acham que isso aqui, essa de baixo, converge para onde? Para onde isso aí vai entender? Eu estou somando 1 mais 1 menos 1. Depois, 1 mais 1 menos 1. Parece que é para infinito. Todo mundo está percebendo isso? Então, beleza? Quanto vão dar essas somas parciais? Se eu for somando, calculando as somas parciais disso aqui, vai dar 1, depois 2, concorda? Depois a terceira vai ser 1 mais 1 menos 1, que dá quanto? 1. Depois a quarta. 2, depois. Não, depois soma 1 de novo. 3, depois 2. Beleza? Então eu subtraio 1 uma vez e somo 1 duas vezes. Beleza? Então depois disso vai dar 3, 4, 3 e assim por diante. Então é como se eu subo 2 degraus e desço 1 degrau. Beleza? Certo? Então aí está escrito isso de maneira mais bonitinha. Isso aí é a definição dessa reordenação. Beleza? Então, na verdade... não, tá certo. Então, eu tenho esse YN é o termo geral, tá? Então eu tenho que o YN vai ser 1 se essa ordem do termo geral é congruente a 0 ou a 1 módulo 3, beleza? Tranquilo? E é congruente a menos 1. Na verdade, a que eu fiz ali é diferente dessa, mas não importa. Eu comecei com menos 1 ali, mas não importa. No final vai dar a mesma coisa, tá? Beleza? Tranquilo? Então eu só escrevi aquela definição geral porque o que define o valor do termo é a congruência módulo 3. Então menos 1, do jeito que eu escrevi ali, menos 1, 1, 1. Depois menos 1, 1, 1.
Mas o que importa é que eu somo 1 duas vezes e subtraio 1 uma vez. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então eu até fiz esse gráfico aqui. Ó, então esses são os valores. Aqui deu diferente disso que eu comecei com menos 1, tá? Então vai dar uma unidade abaixo, mas no final vai dar a mesma coisa. Eu até fiz um gráfico no GeoGebra para ficar mais evidente que, de fato, como o Lucas falou, essa série aí vai para infinito. Beleza? Porque como eu estou sempre subindo 2 degraus e descendo 1, eu sempre aumento mais do que eu diminuo. Beleza? Tranquilo? Todo mundo está convencido disso, não é pegadinha não, vai para infinito mesmo. Mas todo mundo está convencido disso. Então, o gráfico ajuda a entender melhor, né? A visualizar melhor isso. Alguém está em dúvida disso ainda? Não, só dá a impressão de que tem um monte de menos 1 ficando perdido pelo caminho. Então, mas você tem que... Mas eu sei que não é isso, mas é a impressão que dá. Perfeito. É ignorância. Não é ignorância não. Isso é a mesma coisa. Calma aí. Tem objeção, né? É. A impressão que vai dar pra zero também. Então, mas o menos 1 não está perdido no caminho, que você tem que pensar na soma parcial, entendeu? Você tem que pensar que você, para determinar para onde a série vai, você tem que pensar que você está tipo, truncando, entendeu? Então os menos 1 estão sendo somados. Você poderia reorganizar de outra forma ainda, em vez de somar mais 1, fazer menos 1 mais 1. Poderia. Aí entender para menos infinito. Exatamente isso. Professor. Por isso que ela é divergente, porque dependendo da forma que você arruma, você mas... para um ponto diferente. Sim, calma. Dependendo da forma que você... Qual é a moral da história que eu estou falando, rapidinho? Qual é a moral da história? É que essa soma infinita não é comutativa. Porque acontece com ela exatamente o que a Monique falou. Dependendo da maneira que eu organizo a ordem dos termos, vai dar um resultado diferente. Então, o que ela falou está perfeito. Eu poderia reorganizar isso aí, em vez de somar 1 duas vezes, somar menos 1 duas vezes. Ela tenderia para menos infinito. Beleza? Tranquilo? Então, dependendo da ordem que eu organizar, vai dar um resultado diferente. Então, a soma infinita não seria comutativa. Por isso que eu não posso pensar nela como uma soma. Diego. Nesse caso, apesar dos elementos da sequência serem o mesmo, a somatória, a série, a ordem importa. A série, a ordem importa. Senão dá outra coisa. Senão dá outra coisa. Nesse caso aí, a gente já não considera mais o termo geral que formou a sequência inicial, né? Que é exatamente, isso. Exato. O termo geral é aquele ali, que é diferente. O termo geral é aquele YN, tá vendo? Essa sequência é uma subsequência da outra, é isso? Não é uma subsequência, é uma reordenação. Não. A sequência não, são sequências diferentes. Entendeu? A sequência dos termos gerais. Posso apagar isso aqui? Eu acho que tem esse desenho aqui. Sim, eu também estava. Calma aí, que em algum lugar tem isso. Pronto, sabia que eu tinha botado esse desenho. Olha só, posso apagar isso aqui? Pode. Então, olha só. As sequências são essas, tá? Uma é assim. Beleza? XN. E a outra, YN, assim, ó. É XN ali, né? Essa outra X1. Desculpa, XN. Beleza? Tranquilo? Tá? Então, repara só. Isso aqui é o termo geral.
Tá beleza? Só para não confundir os nomes. Termo geral é a parcela que eu estou somando. Tá beleza? Esse termo geral aqui vai gerar essa soma parcial. Beleza? Tranquilo? Tá? Esse termo geral aqui vai gerar outra soma parcial. Tranquilo? Que vai ser menos 1, 0, 1. Beleza? Tranquilo? Depois 0, 1, 2. Depois 1, 2, 3 e assim por diante. Tá beleza, pessoal? Que é aquela que apareceu ali. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Isso aqui, olhando para essa sequência de termos gerais e essa sequência de termos gerais. Uma não é subsequência da outra. Beleza? Mas uma é uma reordenação da outra. Tá certo? Por quê? Porque como eu tenho quantidade infinita de termos, eu não posso dizer que essa aqui tem mais um do que essa. Ela tem a mesma quantidade de um, porque é infinito. Se fosse finito, eu poderia dizer, se eu botasse assim, até o quarto termo. Tranquilo? Até o quarto termo não funcionou, até o quinto. Eu poderia dizer que aqui, porque o próximo aqui vai ser menos um, tá? Eu posso dizer que aqui tem mais uns do que aqui. Por exemplo, até o quinto, mas até infinito eu não posso. Tá legal? Certo? Porque tem uma objeção entre eles. Então, o que eu estou querendo dizer é que quando eu reordeno o termo geral, isso vai gerar somas parciais que podem tender para lugares diferentes. É isso, Roberto, fez sentido? Fez. Tá de boa, pessoal? Alguém viajou nisso? Vitor, Fala. mais uma coisa, duas comunidades. Então, se você reordenar, tipo, menos 1, menos 1 e 1, aí ia para menos infinito. Não, menos 1, menos 1, menos sim, aí ia para menos infinito. E teria como, tipo, reordenar de outra forma? Então, 1, 1, 1, menos 1. Teria. Essa aí, em particular, não sei se eu conseguiria reordenar de alguma forma que vá para outra coisa que não seja mais infinito ou menos infinito, entendeu? Mas vocês podem pensar nisso, mas certamente dá para reordenar de forma que vá para mais infinito ou menos infinito. Beleza? Tranquilo? Na verdade, existem, mas tá de boa isso? Todo mundo está convencido? Então, esse exemplo, eu acho que ele mostra de uma maneira muito contundente por que eu não posso pensar numa soma infinita de parcelas algebricamente. Porque se é uma soma infinita, não tem como dizer quem é o último, onde é que acaba, onde tem mais uma coisa do que a outra, porque o infinito não se comporta, né, na verdade, da mesma maneira que as quantidades finitas. Existe uma diferença qualitativa fundamental entre as quantidades finitas e as cardinalidades, né? Finitas e as infinitas. Beleza? Tranquilo? Então, o infinito não é uma generalização do finito. Aquilo que a gente já falou bastante aqui. O infinito não é um número muito grande. O infinito é outra coisa. Porque ele se comporta de maneira diferente. E esse comportamento diferente se manifesta nisso aqui que eu estou falando. Tá de boa isso, pessoal? Tranquilo? Tá? Então, na verdade, acontece o seguinte, de forma mais geral. Existem séries que nós chamamos de absolutamente convergentes, e a gente não vai falar sobre isso aqui na disciplina, tá? Mas só assim, para vocês ficarem sabendo. Existem séries que a gente chama de absolutamente convergentes e séries que nós chamamos de condicionalmente convergentes, tá? As séries que nós chamamos de absolutamente convergentes, aí teria que demonstrar por que isso acontece. São aquelas que a série converge e a série dos módulos também converge. Beleza? Isso se chama absolutamente convergente. Quando acontece isso, eu posso comutar que vai sempre tender para o mesmo valor. Mas as séries condicionalmente convergentes é quando a série converge, mas quando eu passo o módulo, ela diverge.
E a gente já vai ter um exemplo disso, tá? Quando acontece isso, quando eu comuto, ela pode mudar de valor. Beleza? Tranquilo? Mas isso não importa pra gente aqui na disciplina. O que importa é que uma série infinita, às vezes, quando eu comuto, ela pode mudar de valor. Disso todo mundo está convencido? Certo? Mas condicionalmente... Condicionalmente convergente é quando a série converge, mas em módulo ela diverge. Sim, mas essa de mudar o que você falou no final. Quando eu mudo a ordem, quando eu reordeno, a soma pode dar um resultado diferente. Isso é das duas? Não? Isso na condicionalmente. Na condicionalmente convergente. Na absolutamente convergente, ela não se altera quando eu mudo a ordem. Tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Bom, mas isso tudo eu estou falando para destacar o seguinte, que eu quero insistir bastante nesse ponto. Quando eu falo de uma soma de uma quantidade infinita de parcelas, isso não é... eu estou usando a palavra soma com outro sentido. Não é uma soma algébrica. Tá beleza? Tranquilo? Então, isso tem a ver com um exemplo, assim, uma coisa que eu acho que a gente até já falou sobre isso. Sobre o paradoxo de Zenon. Lembram disso? Que a gente já falou sobre isso. Todo mundo sabe o que é o paradoxo de Zenon? De Aquiles e a tartaruga. Lembram disso ou não? Tá. Que é basicamente o seguinte, uma versão simplificada. Se eu quero andar daqui até aquela parede, tranquilo, faz de conta que a distância é 1 metro. Obviamente não é, tá? Mas a distância é alguma coisa. Beleza? Unidade de comprimento. Então, eu vou começar a andar até aquela parede. Em algum momento do movimento, vai faltar metade dessa distância. Vai faltar meio metro, lá onde seja. Beleza? Tranquilo? Aí eu vou continuar a andar esse meio metro que falta. Aí, em algum momento, vai faltar 1/4. Beleza? Depois vai faltar 1/8. E assim por diante. Certo? Então, na filosofia grega, né, isso era chamado de paradoxo de Zenon, porque Zenon, enfim, supostamente é o cara que formulou esse paradoxo, e ele percebe o seguinte: um movimento dentro de uma distância finita pode ser decomposto numa quantidade infinita de submovimentos. Beleza? Qual é a resposta para essa constatação, para esse problema na matemática grega? Na filosofia grega, aliás, na filosofia de Zenon. É que o movimento é uma ilusão, que na verdade você nunca chega no lugar. Né? É isso que eles formulavam. Qual é a resposta que nós damos para isso? A série geométrica. Porque isso que eu estou falando é exatamente o somatório de meio mais 1/4, mais 1/8, mais 1/16 e assim por diante. O resultado desse somatório, para a gente, dá 1. Para Zenon, é uma ilusão. Eu nunca chego a esse resultado. Eu nunca chego, de fato, até a parede. O movimento é uma ilusão. Beleza? Só que para a gente dar essa resposta, a gente precisa, na matemática contemporânea, ocidental, enfim, a gente precisou construir um outro sentido, que é a definição contemporânea de convergência, que nos permite dizer a seguinte coisa: sob certas condições, pode acontecer da soma de uma quantidade infinita de parcelas dar um resultado finito. Beleza? E para Zenon isso não era possível. Se eu tenho uma quantidade infinita de parcelas, como é que isso pode dar uma soma? Como é que isso pode ter um resultado finito? Então, para ele, esse resultado é uma ilusão. Beleza? E para a gente isso pode acontecer. Só que a gente, para dar sentido a esse resultado, a gente precisa definir convergência. Tá de boa? Quer falar, Fábio? Só uma dúvida. Na época que Zenon não infinito fazia sentido.
Na época de não o quê? Não é infinito fazia sentido, porque os gregos tinham problema com infinito. Os gregos tinham problemas. É, assim, não, o conceito de infinito não. Isso. Já desde o. Bom, não sei dizer não a época, mas a questão do infinito, porque no próprio nível é a soma das palavras, dá umas noções, não é infinito começa Era muito diferente da maneira como a gente pensa de infinito hoje, né? Quer dizer, a gente pensa infinito como uma coisa, como um objeto matemático. Porque as regras geométricas não eram infinitas. Isso. Elas se prolongar Indefinidamente. Hoje na matemática a gente pensa no infinito como um objeto, né? Assim, lá nas práticas, na antiguidade grega, não tinha infinito como a gente entende hoje. Mas o que eu estou querendo dizer é que essa resposta é diferente da resposta que a gente tem hoje, porque a gente pensa a partir de outras ideias. E, sobretudo, a principal coisa que eu quero destacar é que uma resposta não é melhor do que a outra. Elas estão situadas em contextos filosóficos e culturais diferentes. Beleza? E com isso a gente está falando de decolonialidade também, né? Assim, que a gente está não apresentando a nossa matemática como uma matemática mais certa, que é uma evolução, que seria uma evolução de outras práticas e outras culturas. Beleza, pessoal? Fez sentido isso? Tranquilo? Quer falar? Pode falar, né? Tranquilo, pessoal? Tá de boa? Tá, então vamos continuar. Tá, bom, isso aí tem uma... Isso aí tudo eu já falei. Certo? Bom, então é para destacar que a gente vai pensar em soma num sentido que é quando a gente olhar para uma série, a gente tem que não esquecer que eu estou olhando para uma sequência. Que eu estou falando de um limite, tá certo? Beleza? Bom, agora... um outro exemplo, que é um exemplo mais fácil de série, assim, mais fácil porque é mais fácil de manipular, é a série geométrica, né, que na educação básica a gente chama de PG. Beleza? Tranquilo, pessoal? Certo? E por que eu estou falando que essa é a série mais fácil de manipular? Porque a gente pode... existe uma maneira simbólica, muito simples de chegar até o seu limite, beleza? Tranquilo? Que é isso aí que todo mundo já deve ter visto, que a gente chama às vezes de soma telescópica. Todo mundo está ligado o que é? Não, a gente tem isso aqui, ó. Posso apagar isso aqui? Pode. Então a gente vai pegar um número real fixo, vamos pensar maior do que zero. Poderia ser menor, poderia ser um número real qualquer, mas só para simplificar, vamos pegar maior do que zero. E eu vou considerar isso aqui, A elevado a N. Que eu posso pensar isso como 2 elevado a N, eu sei que o somatório de 2 elevado a N vai tender a quanto? A infinito. Mas o somatório de 1 meio elevado a N, ou de 1 sobre 2 elevado a N, que é esse exemplo que eu acabei de dar, se N começar com 1, isso vai tender a 2, que é o que o Lucas falou agora há pouco, beleza? Tranquilo? Tá? Bom, e aí como é que a gente determina isso no caso geral? Certo? Eu vou considerar essa soma aqui de xn.
Então, quanto é essa soma? Beleza? Eu estou começando com 1, eu comecei com 0. Não, tá certo. Isso. Isso que eu ia pensar. Se o K não começava com 0 no grau de na verdade tanto faz, né? Mas assim, só para ficar coerente. Se eu botasse 1 aqui, teria que colocar A ali. Beleza? Mas na verdade tanto faz. Vamos colocar começando com 0 mesmo, beleza? Tranquilo, pessoal? Tá? E aí, como é que eu quero determinar para onde isso aqui tende? Beleza? Então eu tenho um artifício algébrico que eu posso usar nesse caso, que é multiplicar isso aqui por A. Tá beleza? Fala aí. Tá de boa? Então o artifício algébrico que eu uso nesse caso é multiplicar isso aí por A. Tá legal? Certo? Então eu vou ter A vezes Sn que vai dar isso aí, certo? Tranquilo? Tá? Aí o que eu faço? Eu subtraio uma da outra. Isso aí chama soma telescópica às vezes, não sei por que tem esse nome, mas com grande parte das coisas. Isso, mas tem esse nome, né? Beleza? Agora eu subtraio uma da outra. Quando eu subtraio uma da outra, o que vai acontecer? Um monte de coisa vai cancelar no meio, tá? Então se eu fizer ASN menos SN, isso aí vai dar quanto? A elevado a N mais 1 menos 1. Tranquilo? Tá? Aí eu posso colocar Sn em evidência aqui, então eu vou chegar à conclusão beleza? Tranquilo? Isso aí a gente aprende em educação básica, né? Isso da soma da estratégia que demonstra assim. Você sabia que o nome era esse, você falou. Eu também. Não, assim, esses nomes não estão nem aí. Eu achei que era um. Mas é porque não chama isso. Geralmente, quando eu fiz essa demonstração, tinha um livro que eu usei esse ano, geralmente preparatório militar, não sei porquê, mas eu uso uma professor de colégio naval e tudo mais. Era um livro que eu esse ano fiz essa demonstração e também estava lá, acho que são telescópio. Não sei, Monique, mas não pode esquecer esse nome. Tá? Eu nunca usei Porque isso. você falou o nome, eu não associei uma coisa a outra. Isso, mas é porque eu não sei por que tem esse nome, assim, eu sei que eu já vi dando esse nome, por isso eu comentei, mas grande parte dos nomes que tem na educação básica eu não sei também, nem acho importante, tá? Frank. Bom, assim, eu vou dar uma hipótese, porque, bom, já primeiro, assim, tem muito ensino de matemática que só lá no sangue francês, aqui no Brasil. Assim, uma consideração razoável, assim, de fato telescópio francês, um telescópio quadrado mais perto, um quadrado mais perto, mas quando duas pessoas batem uma outra, a gente vai chama de se telescopar. Bom, isso são telescopios. Então, seria que fica telescopar uns termos para eliminar. Bom, assim, uma hipótese. Mas existe esse termo em francês para soma telescópica? O telescópio não tem esse significado tão mas isso aqui chama... Mas esse negócio chama... Não sei, eu nunca ouvi falar desse termo, porque isso aqui também é uma solução, às vezes, que são interessantes. Após ano na França, eu nunca ouvi falar da fórmula de Bhaskara. Exatamente, que bom que você falou isso. Então, eu falei... discriminando, mas eu não chamo de Bhaskara. Isso. Então, o Frank como eu falei no começo, ele é professor da Universidade Federal de Pernambuco, mas originalmente ele é francês. Quer dizer, é isso, como ele gosta de falar, ele nasceu na França, enfim, mas isso é interessante, né? Porque muitos livros foram traduzidos e às vezes herdam coisas meio loucas na tradução. Beleza? Tranquilo? E esse negócio da fórmula de Bhaskara, eu já tinha comentado isso com vocês. Na verdade, eu acho que é só no Brasil que tem esse nome.
porque quando eu estava na Inglaterra, né, eu fiz uma parte de doutorado na Inglaterra, e teve uma vez eu comentei isso, achando que todo mundo ia entender, e ninguém tinha ouvido falar nisso lá, os alunos de doutorado, ninguém sabia o que era fórmula de Bhaskara, aí que eu fui me ligar a isso. E aqui na América Latina, também nenhum país usa isso. Argentina, eu acho que é só no Brasil. E tem uma história, se não me engano, foi alguém que achou que era legal em algum momento chamar isso de fórmula de Bhaskara. Não tenho certeza, mas talvez tenha sido Malbataã. Mas algum autor assim, bem conhecido, um dia achou que era legal chamar isso de fórmula de Bhaskara e enterrou. E todo mundo conheceu. Mas em nenhum lugar no mundo isso é conhecido como fórmula de Bhaskara. Tem uma matéria fantástica que eles falaram sobre essa história. Ah, foi? Não sei se foi fantástico ou algum programa da Globo que eles comentaram, né? Que só aqui no Brasil existe essa fórmula. Foi alguém existe essa fórmula, porque a fórmula tem esse nome. Que tem esse nome. Todos os outros lugares Mas esse exemplo, rapidinho, que eu acho que é importante, uma coisa que eu sempre falo também, é que esse exemplo é um exemplo assim, extremo de uma coisa que acontece, que é essa mania que as pessoas têm em matemática de dar nome às pessoas. Nesse caso não tem nada a ver, o Bhaskara foi uma matemática que existiu mesmo, mas essa relação foi inventada. Mas muitas vezes, teorema de não sei o que, né? Teorema de Pitágoras também é um caso que o pessoal fala muito, mas todos esses teoremas de Bolzano-Vasco, não sei o que, sempre é equivocada essa atribuição de nome, porque sempre é um monte de gente que contribuiu e só uma pessoa recebe o nome daquilo. Ao longo da história isso é muito mais complicado, então essa coisa de dar esses nomes passa essa ideia da genialidade matemática, as coisas são inventadas individualmente pelas pessoas. Na história da matemática nunca é assim, beleza? Foi? Se chama Thales aqui porque algum livro um dia traz essa propriedade de assumir Thales. Mas ele fabrica aqui. Teorema de Thales foi usando no Japão, foi traduzido em alemão. A gente está no lugar de Thales, ele vai para o arcabouço. Isso eu não sabia, mas no caso da matemática grega, isso é mais assim porque tem muitos desses matemáticos que a gente não tem acesso ao suposto trabalho original. Eles são comentadores dos comentadores, então, tipo assim, Eudoxo, por exemplo, ele é citado por Euclides, mas ninguém sabe. Mas mesmo uma história matemática mais recente também acontece. O teorema é atribuído a uma pessoa e frequentemente não foi só aquela pessoa que trabalhou naquilo, né? Diego. Eu vi isso em terceira da estudando que tivesse aí, né? Porque Hoje não tem ninguém que foi a aula dele com o professor Carlos Assis, que eles mostram a tradução dos escritos de Bhaskara, né? E que realmente ele tem um passo a passo muito semelhante ao que temos hoje. Só que o que a gente discutiu é que isso as equações de segundo grau já eram resolvidas muito antes dele. Isso. Então, mas é preciso ter alguns cuidados aí. Então, os árabes tinham problemas que na matemática contemporânea também seriam associados àquilo que nós chamamos de equação de segundo grau. Mas é complicado chamar essas outras praias, a gente pode incorrer num olhar anacrônico, né? Porque é complicado chamar essas outras práticas de fórmula, porque frequentemente nessas práticas não existia a ideia de fórmula. Sim, era um passo a passo. Era um passo a passo. Era um passo a passo. E também, faz isso, depois faz isso. Procedimento. E também nos livros árabes não existiam números negativos, né? Não considerava, então, para cada caso é um passo a passo diferente, né? Não tinha... Até o manual de Newton, né? As instruções, enfim, são passo a passo mesmo, como se fosse um manual. Botei lá no grupo da gente a matéria do G1. Que fala sobre Bhaskara? Legal, depois eu vou ver. Beleza? Quer falar? Pode falar. Beleza, pessoal?
Bom, então o que acontece aqui? Então, o que acontece aqui? Essa fórmula, ela nos permite concluir o seguinte: qual é o resultado desse limite aqui? Se esse número A estiver entre 0 e 1, esse A elevado a n mais 1 tende a 0, concorda? Tipo, só isso aqui. Isso aqui tende a 0, tá de boa? Se esse A aqui for menor do que 1. Então isso aqui tende a 0. Beleza? Então se A for menor do que 1, o Sn vai tender a 1 sobre 1 menos A. Beleza? E se o A for maior ou igual a 1, isso aqui vai tender a infinito. Que é o que está escrito ali. Beleza, pessoal? Tá de boa isso? Tá? Bom, então como eu falei agora há pouco, no caso especial dessa série aqui, que é chamada de série geométrica, eu vou usar uma palavra que eu já falei que não é permitida, mas eu já vou explicar por que eu estou usando essa palavra, tá? Então vocês me dão licença para dizer o seguinte: no caso das séries geométricas, é muito fácil calcular o limite da soma. Tá legal? Certo? Por que eu estou dizendo que é muito fácil? Porque a gente consegue deduzir uma fórmula para a soma. Tá legal? Certo? Mas isso é uma situação. Por que eu estou dizendo que é muito fácil? Porque isso é a exceção da exceção. É uma situação super incomum. Beleza? Então, de forma geral, quando a gente tem uma série, a gente não tem uma fórmula simbólica, beleza? Uma fórmula analítica para soma parcial. Isso aqui é uma fórmula analítica para soma parcial, tá de boa? Tranquilo? Para você analisar a convergência ou não é muito difícil. Então por isso que eu falei que essa aí é fácil, porque esse é um caso super excepcional. Tá legal? Por exemplo, mesmo o somatório de 1 sobre n, que parece uma coisa super fácil, não é, porque a gente não tem uma fórmula para essa soma parcial. Já vou dizer quanto é o somatório de 1 sobre n, tá? Manter um pouco mais o suspense, ninguém fala. 10 segundos, né? Hã? 10 segundos, não, já vai chegar. Beleza, pessoal? Tá de boa isso? Tranquilo? Então, por esse motivo, e como eu disse, isso aí é um caso super excepcional. Por esse motivo, em algumas vezes, para determinar que uma série para descobrir se uma série é convergente ou não, a gente compara com a série geométrica. Às vezes. Já vai ter um exemplo disso. Beleza, pessoal? Tá legal? Mas, além disso, uma coisa, quando a gente estuda a convergência de séries, uma coisa é determinar se a série é convergente ou não. Outra coisa é determinar o limite. Tem situações que a gente sabe provar que é convergente, mas não sabe calcular o limite. Não sabe assim, não tem uma fórmula para o limite, beleza? Então um buraco mais embaixo. Por isso que eu me permiti usar a palavra fácil, porque de fato esse caso é muito mais fácil que a maior parte dos casos. E ele é usado como uma referência. Beleza, pessoal? Tá de boa? Tranquilo? Tá. Bom, agora, isso. Um teorema importante para a gente estudar a convergência de séries, é isso aí que eu não vou escrever no quadro, que é chamado critério de Cauchy. Porque isso aí nada mais é, porque como eu falei, uma série é uma sequência, beleza? Tranquilo? Então a gente vai sempre olhar para as somas parciais que definem uma série como uma sequência, tá beleza? Então isso aí, o critério de Cauchy,
que a gente viu ontem nada mais é do que aquele teorema de Cauchy, né, que a gente viu, que uma sequência é convergente se e somente se de Cauchy, que foi dado ontem na aula, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, mas enfim, depois vocês têm que assistir então, tá? Então, isso deu pano para manga, né, a conversa ontem, né, porque aquela discussão levou a uma discussão política, né, que os livros enunciam esse teorema ser somente ser como se fosse exatamente. E a gente ficou falando horas sobre isso, uma coisa que nos livros é 5 minutos, né, assim. Mas enfim, Muito bom. Isso, ontem teve uma aula extra online. Enfim. Mas isso aí, só para a gente adiantar, não vou repetir a aula de ontem, tá, gente? Só para a gente adiantar, isso aí nada mais é que aquele teorema que uma sequência é convergente, se e somente se ela é de Cauchy, aplicado a séries. Tá beleza? Certo, pessoal? Tranquilo? Então, posso apagar isso aqui? Então, o que é uma sequência de Cauchy? Eu vou botar logo o S aqui. Beleza, pessoal? Exatamente. Tranquilo, pessoal? Então, isso aqui é a definição de sequência de Cauchy. Eu já estou botando o S ali, porque nesse teorema aí a gente vai aplicar isso aí para séries. Tá beleza? Tranquilo? Tá? Então a gente viu na aula de ontem que uma sequência é convergente se e somente se ela é de Cauchy. Tá? Isso tem a ver com a completude, enfim, toda aquela questão. Tá de boa? Certo? Só que no caso da sequência em questão ser uma série, quem é esse SN aqui? Beleza? No caso de ser uma série, esse SN é isso aqui. Então, quem é essa diferença entre SN e SN? Supondo, por exemplo, igual eu estou colocando aqui, que N é menor do que N, isso aí é o somatório com K variando de N até K. Na verdade, seria N mais 1 ali, mas não importa. Beleza, pessoal? Tranquilo? Alguém viajou nisso? Tá? Esse SN, porque olha só, SN é o somatório até N, SN é o somatório até M. Um menos o outro é o somatório de M até N, porque os termos iniciais vão se cancelar. Tá de boa? Certo? Para ficar certinho seria N mais 1 ali, mas isso não vai importar no final. Tá tranquilo? O que importa é que essa diferença que aparece na sequência de Cauchy é essa parte final do somatório. Tá beleza? A diferença entre até um ponto, menos o exterior, vai ser importante. Isso, exatamente. Tá de boa, pessoal? Certo? Então esse aí é o critério de Cauchy, que é um critério que tem para ver quando uma série é convergente. Tá? E ele é se e somente se, como eu disse, é a tradução daquele teorema que nós vimos ontem para o caso de séries. Tá de boa? Certo? Então, ele é um critério geral que diz quando uma série é convergente. Tá? Qual é o problema desse critério de Cauchy? Que ele é um caso geral que nos permite dizer quando uma série é convergente, mas ele é muito pouco prático. Na hora prática mesmo, da gente querer saber se uma série é convergente ou não, não dá para aplicar, não é fácil de aplicar. Beleza?
Tranquilo, pessoal? Certo? Mas ele é usado para demonstrar outros teoremas, certo? E aí a gente tem aquelas coisas que são chamadas de testes de convergência. Alguém já lembra disso? Certo? Tem tempo. Que a gente, não vou falar muito disso aqui, tem alguns testes da razão, teste de Cauchy, teste da raiz, teste da razão, série alternada, tem um monte que a gente às vezes aprende em cálculo. Aí o problema é que nenhum desses é C e somente C. Beleza? Tranquilo? Isso aí eu vi indiscreta. É. O Luiz Henrique explicou isso em indiscreta. Isso, também. Bem... A gente vê isso. Matemática finita, matemática discreta, né? A gente vê isso. Beleza? Mas não tem nenhum critério que seja C e somente C. Então, na prática, é muito difícil você... Quer dizer, tem casos que é muito difícil determinar se uma série é convergente ou não. Tá legal? Beleza? Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso. Bom, aqui tem a demonstração, mas como eu falei, é isso aqui, tá? Isso é a aplicação direta desse teorema que a gente... sobre sequência de Cauchy. Tá de boa, pessoal? Isso aqui essa demonstração não é nada, só essa conta mesmo. Mostrar essa diferença aqui vai dar isso aqui, pronto, acabou. Beleza? Mas tem um corolário desse teorema que é muito importante, tá? Que fala o seguinte, que se uma série é convergente, então o termo geral tende a zero. Tá beleza? Certo? Por que é um corolário disso aí? Porque pelo teorema anterior, vale isso aqui, concorda? Beleza? Se a série é convergente, então vale isso aí. Aí um caso particular disso é você pegar de n até n, porque isso vale para todo n maior do que... Então nesse caso aqui vai sobrar só o termo geral xn. Beleza? Então eu vou ter que esse xn fica menor do que epsilon, portanto ele tende a zero. Tranquilo? Certo? Tá? Então esse teorema aí é um caso particular é um caso particular não, é um corolário do teorema anterior. Porque se isso aqui fica menor do que epsilon para todo n maior ou igual que n0, é como se eu fizesse uma soma de uma parcela só. Se eu fizer uma soma de uma parcela só, vai ser o próprio xn. Beleza? Então eu vou ter que para todo n maior ou igual que n0, esse xn aqui vai ficar menor do que epsilon. Tá beleza? Tá? Então, isso significa que se a série é convergente, então esse termo geral aqui tem que tender a zero, tem que ficar menor do que epsilon. Mas, nessa demonstração, eu não consigo demonstrar a volta. Beleza? Tranquilo? Porque a volta exigiria para todo n maior ou igual que n0 como hipótese. Então eu não posso particularizar pegando só um termo. Facilitaria muito, mas infelizmente não é verdade. Beleza? Isso, então vamos lá. Então olha só, pessoal, esse corolário aí é muito importante porque ele já é uma caracterização inicial de séries convergentes. É uma pista, não é uma caracterização que ele não é ser somente C. Mas ele dá uma cara de séries convergentes, beleza? Então, o que ele está dizendo? Que para a série ser convergente é uma condição necessária o termo geral tender a zero, beleza? E se a gente pensar bem, isso faz muito sentido, vê se vocês concordam. Porque como eu falei agora há pouco, quando estava falando do paradoxo de Zenon, a questão que eu estava discutindo é a seguinte: como é que a gente dá sentido ao seguinte fato? A soma de uma quantidade infinita de parcelas pode dar um resultado finito.
sob certas condições. A gente coloca, o outro sentido que a gente dá é o sentido de convergência, de limite. Beleza? Só que a única chance disso acontecer é o termo geral, esse termo que eu estou somando, ir ficando cada vez menor. Beleza? Tipo assim, pensando naquele exemplo. 1 mais meio, mais 1/4, mais 1/8. Então, eu estou somando uma quantidade infinita de parcelas. Só que o valor dessas parcelas está ficando cada vez menor. Você está somando cada vez mais. Beleza. Você está somando cada vez mais a zero. Cada tende a zero. Beleza, pessoal? Tranquilo? Professor, Rapidinho. Se eu for tentar somar uma quantidade infinita de parcelas, e além disso, essas parcelas não tenderem a zero, isso não tem a menor chance de convergir, concorda? Se eu somar 1 mais 2 mais 3 mais tal, isso não vai convergir. Beleza? Tá de boa isso? Espera aí, rapidinho. Então, por exemplo, se eu pegar isso aqui, isso, exatamente. Eu vou somando uma quantidade infinita, mas eu vou somando uma parcela cada vez menor. E é isso que possibilita aquela série convergir. Beleza? Então isso aqui, vocês acham que isso converge? Você acha que isso tem alguma chance de convergir? Não. Por quê? Porque embora eu botei esse 5.000 para colocar o denominador ficar bem grande. Portanto, para a fração ficar pequena. Entretanto, isso aqui tende a quanto? 1. Beleza? Esse termo geral aqui tende a 1. Tá? Então, quando a gente está somando uma série, a gente olha para o termo geral. Certo? Se o termo geral não tender a zero, não tem a menor chance da série convergir. Beleza? Certo? Isso aí. Exatamente. então a gente usa aquilo ali negando, né? Faz o raciocínio. A condição é necessária. É isso, sim. É necessário que o termo geral tenda a zero. Beleza? Tranquilo, não pessoal? tender a zero, não converge. Se não tender a zero, não converge. Mas a pergunta é, será que a recíproca é verdadeira? Será que se o termo geral tender a zero, isso é uma garantia de que a série vai convergir? Não. Senão seria 6 somente C. Eu acabei de dar um spoiler, falei que não existia nenhuma 6 somente C. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, mais ou menos a ideia é o seguinte: para que uma série convirja, é necessário que o termo geral tenda a zero, e é necessário algo mais do que isso. É necessário que ele tenda a zero, digamos assim, com uma taxa suficientemente grande, digamos assim. Não é qualquer coisa que tende a zero que vai fazer a série convergir, beleza? Então essa condição é necessária e não suficiente. Ou seja, pode acontecer do termo geral tender a zero e a série não convergir. Tranquilo? E aí adivinha qual é o contra-exemplo disso? Que a gente fala, um sobre N. A gente conversando. Uma taxa é eu estou falando meio informalmente, é uma velocidade, assim. Tipo assim, vou dar um exemplo. Taxa não é uma palavra adequada, tá? Mas eu vou dar um outro exemplo aqui, ó. Então, isso aí chama série harmônica. Não sei o que chama série harmônica. Tem a ver com o negócio de música, né? Porque, enfim. Mas essa série tem esse nome, série harmônica. Alguém que é músico, não? Ninguém que é músico? Toco. Hã? Tem banda mesmo. Bom, não sou especialista no assunto. Então, tem negócio de harmônica, que Sei, você pega um meio, um terço, que você Sei. põe. Então, tem a ver com isso. Eu sou analfabeto no assunto. Beleza, pessoal? Então, essa aí que a gente começou a aula discutindo sobre ela,
E como o Lucas falou, o primeiro chute que a gente deu foi que essa série, repara que a gente está falando, a sequência dos termos gerais tende a zero, tá? O que a gente está falando aqui é o limite da série, beleza? Tranquilo? Então, no começo da aula, o chute inicial que vocês falaram foi 2. Aí, o Lucas observou que dentro dessa soma, a gente tem um subconjunto dessa soma, aquela série geométrica que já tende a 2. Então, isso tem que tender para algo maior do que 2, porque ali dentro já tem 1/2, mais 1/4, mais 1/8 e mais um monte de outras parcelas. Aí depois vocês identificaram, mas tem outras séries geométricas ali. Então tem que tender para algo muito maior do que 2. Beleza? E agora a gente vai ver, só um minuto, que esse algo muito maior do que 2 na verdade é infinito. Beleza? A gente vai ver que essa série aí tende a infinito. Então repara só, rapidinho, Diego. Posso apagar isso aqui? Pode? Tem giz branco aqui. Então, ó, isso aqui. A gente está somando uma parcela cada vez menor. Tá legal? Ainda assim, não dá a impressão que isso vai convergir. Tanto que se vocês fizerem isso no Excel, por exemplo, tem uma hora que essa soma estabiliza, que ela para de crescer. Porque eu vou somar uma parcela menor que a precisão do computador. Então, às vezes, o software dá essa impressão, isso aí para de crescer. Mas, na verdade, isso cresce muito devagar, mas continua crescendo. Então, isso vai tender ao infinito. Isso. Exatamente. Na verdade, dá para a gente estimar que o crescimento disso aqui é de ordem logarítmica. Mas depois eu falo sobre isso. Mas o que você queria falar? Eu não sei se a minha memória está falhando, né? Se eu pegar, por exemplo, a ordem, a subsequência de ordem bar, né? 1 sobre 2n, tá? Ela converge, mas se eu não me engano, se eu pegar as de ordem ímpar, elas divergem. Acho que as 1 duas sobre divergem. 2n mais 1. Acho que as duas divergem. 1 sobre 2n? Uhum. É meio, mais 1/4, mais 1/8. Acho que sim. Mais 1/6, né? Será mais 1/6. Você está confundindo com a PG, eu acho. Com a PG. Beleza, pessoal? Então a gente vai fazer um intervalo daqui a pouco. Na volta do intervalo, vamos ver a demonstração de que isso aqui tende a infinito, tá? Tranquilo? Essa demonstração, já vou prevenir, vocês vão ter a sensação de como é que alguém teve essa ideia, tá? Mas é uma ideia que tem a ver com o que o Lucas falou. Mas calma, antes do intervalo, só fazer uma última observação. Tá, só respondendo ao Giovanni, o que eu quis dizer com taxa? Então a gente vai ver que isso aqui tende a infinito, beleza? Tranquilo? Aí, se eu fizer o somatório disso aqui, ó, 1 sobre n2, repara, quando eu elevei ao quadrado, eu melhorei ou piorei a situação? Eu melhorei que eu quero dizer assim. Está acelerando mais. Exatamente. Isso que eu estou acelerando mais esse decrescimento. Por quê? Porque eu estou aumentando o denominador. Beleza? Tranquilo? Então essa série aqui é 1 mais 1/4. Não é geométrica ainda, tá, pessoal? É isso aqui. Beleza? Tranquilo? A gente vai ver que isso aqui converge. Isso aqui diverge, isso aqui converge. E na verdade, não tem, é muito não intuitivo. Não tem assim uma coisa que perceba. E na verdade, mais do que isso. Se eu botar, em vez de elevado a 2, se eu botar isso aqui elevado a 1,5,
Vocês acham que isso converge? Eu continuo melhorando a situação em relação a essa, concorda? Porque eu estou aumentando esse expoente aqui, aí eu não sei escrever isso, eu dou um monte de raiz quadrada, não sei o quê, mas vocês acham que isso aqui converge? É para chutar mesmo. Converge. Então, na verdade, a gente pode mostrar que se eu botar qualquer expoente alfa maior do que 1, isso aqui converge. Se eu botar isso aqui elevado a 1,00001, isso aqui converge. Qualquer expoente alfa um pouquinho maior do que 1 já é suficiente, é o tipo um petelecozinho que eu estou dando nessa série que ela já vai convergir. Então, na verdade, a série harmônica, que é essa aqui, falar uma coisa meio... É como se ela estivesse na fronteira entre a convergência e a divergência, tá? Ela diverge, mas ela diverge super devagar, certo? E como eu falei, na verdade, se eu der um petelecozinho, ou seja, se eu diminuir um pouquinho os valores, ela já converge. Ela diverge muito amor para descobrir. Exatamente. É isso aí. Beleza, pessoal? Tem algum software que a gente consegue, sei lá, ver isso? Não, se você botar isso aqui no software, você vai achar que ela converge. Por quê? Porque qualquer software ele vai ter uma precisão finita, né? Assim. Então, como eu estou somando termos cada vez menores, vai chegar uma hora que vai ficar menor do que a precisão do software. Então, a soma vai ficar constante em determinada hora. Beleza? Então, isso aqui vai dar a impressão que converge. Não tem como ver isso em software. Entendeu? Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, intervalo de 10 minutos.